Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do papel do nutricionista em equipe de reabilitação e como a gente pode ajudar o paciente que está passando por esse processo nos seus ganhos, seja na fisioterapia, na parte de prevenção de lesões por pressão, combate aí de doenças crônicas. Antes de começar, eu queria avisar vocês para não esquecerem de se inscrever aqui no canal, também marcar as notificações para que vocês sejam avisados a cada aula nova que eu coloco aqui no canal. Além disso, aqui eu tenho meu Instagram, onde eu também compartilho material de nutrição, então fiquem à vontade para seguir lá. Quando a gente fala de reabilitação, essa aula está focada principalmente em reabilitação física. Lembrando que a gente tem uma série de deficiências, como deficiência visual, auditiva, deficiência intelectual, mas o foco dessa aula é trabalhar com deficiência física ou motora. E esse decreto aqui de 5296 de 2004, que veio para substituir o decreto 3298 de 99, ele define que a deficiência física ela é uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarreta o comprometimento da função física, apresentando sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação, paralisia cerebral, nanismo, deformidade congênita ou adquirida, exceto deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Então, toda vez que a gente pensa em deficiência física, a gente está falando de prejuízo na função. Essa deficiência física, ela pode ser de causa congênita ou de causa adquirida. As causas adquiridas, elas estão associadas basicamente a complicações gestacionais, então algum problema durante o processo de gestação e que não seja uma alteração congênita, ou seja, uma alteração genética, mas algum evento interno ou externo que leve a essas complicações. A gente também está falando de complicações no momento do parto ou logo após o parto, que seriam, né, as alterações neonatais. Alguns processos infecciosos que podem levar a uma perda de função, causas vasculares, como acidente vascular encefálico, os traumas, que incluem acidentes automobilísticos, acidentes por arma de fogo ou arma branca, quedas e alguns tipos de câncer que também podem levar principalmente à amputação e à deficiência física adquirida. Dados do IBGE de 2010 apresentam, né, por tipo e grau de dificuldade de deficiência, quais são as principais deficiências que a gente tem. Né? Então, a gente tem um número significativo de indivíduos com deficiência visual, e aí essa deficiência visual, uma pequena parte não tem, né, não consegue de maneira nenhuma enxergar. A gente tem indivíduos com grande dificuldade e algum grau de dificuldade. A gente tem, da mesma maneira, diferentes níveis, né, de deficiência ou de dificuldade motora e auditiva. E esse censo, ele traz, né, informações aqui a respeito da deficiência mental ou intelectual, mas não avaliando o grau de dificuldade, apenas se possui ou não possui. Então, focando aqui na deficiência motora, a gente tem em torno aí de 7,5% a 8%, tinha em 2010 de 7,5% a 8% da população com algum comprometimento motor. E como que a nutrição ela pode atuar nesse processo de reabilitação? Então, a reabilitação, ela nada mais é do que a reinserção desse indivíduo na sociedade, a
focado principalmente na aquisição, na adaptação dele para suas novas funções, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês 5 pontos onde a nutrição pode trabalhar no quesito de reabilitação de pacientes com deficiência física. Então, a gente tem aqui principalmente alterações de composição corporal, disfagia, que é a alteração da deglutição, a gente tem a atuação aí em complicações intestinais e urinárias, na prevenção e tratamento de processos de cicatrização e também doenças crônicas. Então, quando a gente fala do indivíduo com deficiência física, a gente está falando de redução na mobilidade desse indivíduo. Essa redução da mobilidade por si só, ela causa uma modificação da composição corporal. Então, a gente tem basicamente uma redução da massa muscular e massa óssea, ou seja, diminuição da massa magra, e aumento da massa gorda, modificando, então, a composição corporal do indivíduo. Quando a gente fala de fases dessa modificação, a gente pode dividir, né, numa fase aguda ou uma fase logo após o trauma e uma fase crônica, que é aquela onde a gente vai ter as modificações a longo prazo. Então, imediatamente após o trauma, seja ele um trauma externo, como, por exemplo, um acidente, um trauma cirúrgico, né? A gente tem, logo após esse trauma, um quadro de hipercatabolismo, então uma aceleração do metabolismo, onde o indivíduo basicamente vai perder peso, principalmente massa muscular. Após essa fase aguda, a gente vai ter um reequilíbrio, né, dessa composição corporal e uma estabilização desse hipercatabolismo, tornando o metabolismo mais lento. Então, essa redução do gasto energético é uma adaptação que o indivíduo vai sofrer a longo prazo. Ele acontece basicamente pela diminuição da massa muscular. Então, a gente tem uma diminuição da massa muscular, um reequilíbrio do metabolismo, né? Um metabolismo ali, uma atividade metabólica muscular menor, o que automaticamente diminui a necessidade energética. Se a gente não tiver uma readequação da ingestão alimentar aqui nesse momento, esse indivíduo que inicialmente começou perdendo peso, ele vai, a longo prazo, ganhar peso. A gente precisa readequar esse balanço energético, readequar a ingestão alimentar frente ao novo metabolismo do indivíduo. Se a gente não fizer essa readequação, o que a gente vai ter é um acúmulo de tecido adiposo que traz aí impactos metabólicos, principalmente aquele tecido adiposo abdominal, né? Que é o tecido adiposo que se deposita principalmente dentro da cavidade visceral, sobre os órgãos, trazendo uma série de modificações metabólicas. Esse acúmulo de tecido visceral, ele traz aquele quadro de inflamação crônica, que a gente chama, que é uma inflamação diferente daquela inflamação que traz dor, calor, é uma inflamação de baixa intensidade. Isso porque essa gordura depositada na cavidade abdominal, ela aumenta a liberação de ácidos graxos. E esses ácidos graxos, eles vão se depositar principalmente no fígado e no músculo, causando, né, ou amplificando o quadro de resistência à insulina. Esse acúmulo de ácidos graxos e de triglicérides no fígado, principalmente, também vai causar as dislipidemias, então a gente vai ter um aumento na produção das lipoproteínas de baixa densidade, VLDL e LDL, que são aí caracterizadas como o mau colesterol, e uma redução do HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, promovendo então um ambiente aterogênico. A aterogênese, ela nada mais é do que o processo de deposição dessas placas de gordura, acompanhadas de um processo inflamatório, de cristalização e endurecimento das artérias. Então, essa aterogênese, ela é um fator de risco aí
para doenças cardiovasculares, para quadros de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico. E aí, quando a gente fala, né, de aumento de doença crônica, essa doença crônica, ela pode ser tanto a causa, né, da mobilidade reduzida, então o indivíduo que tem doença crônica e sofre um acidente vascular encefálico, ele vai ter prejuízo físico, prejuízo motor, e o indivíduo que tem uma deficiência física causada por um outro problema, de repente um trauma, se a gente não fizer uma readequação da dieta, ele a longo prazo pode também desenvolver uma doença crônica, o que vai prejudicar, né, todo o processo de reabilitação a longo prazo. Além da redução da massa muscular, como eu falei, a gente vai ter também uma redução da massa óssea. A gente tem quadros de osteopenia, onde a gente tem uma perda óssea, né, um pouco mais leve, de 1 a 2 desvios padrão, comparado ao indivíduo com massa óssea normal, e o quadro de osteoporose, que é um quadro de perda óssea mais significativa. Essa perda óssea, ela faz com que o indivíduo ele tenha, né, uma sustentação, né, um suporte mecânico menor, o que aumenta o risco de quedas e aumenta também a chance de fratura, o que vai prejudicar mais ainda, né, o processo de reabilitação. Então, a gente também precisa pensar nessa desmineralização óssea, lembrando que a imobilidade ou a mobilidade reduzida é um fator que contribui para a perda óssea. Como que a gente pode avaliar ou atuar, né, nessa alteração da composição corporal? Basicamente, através da avaliação nutricional. Então, a avaliação nutricional ela é importantíssima para o indivíduo durante o processo de reabilitação, imediatamente após o trauma e a longo prazo. Então, a gente tem diversos métodos que a gente pode utilizar, desde métodos padrão ouro, como o DEXA, que é a densitometria corporal, até métodos não invasivos, e métodos mais viáveis do ponto de vista de custo, como antropometria, bioimpedância, análise de exames bioquímicos, as equações preditivas para estimativa de gasto energético, avaliação do consumo alimentar. Quando a gente fala de medidas antropométricas, a gente está falando de um método de baixo custo, não invasivo, e que a gente pode aplicar amplamente. Dentro das medidas, né, o que a gente, na prática, utiliza muito é o peso, a estatura, e a partir deles a gente pode calcular o índice de massa corporal, as circunferências e as dobras cutâneas. Quando a gente fala de peso, quando o indivíduo deficiente físico ele tem a possibilidade de ficar em pé, a gente vai, então, utilizar a balança normalmente. Se é um indivíduo cadeirante, a gente tem a opção de pesar esse indivíduo em balanças plataforma, onde a gente pesa o indivíduo com a cadeira de rodas e depois desconta o peso da cadeira. Da mesma maneira, um indivíduo que precisa de muleta ou andador, a gente pode pesar ele junto com esse suporte e depois descontar. E a gente pode estimar o peso caso o indivíduo esteja ali logo após o trauma, o indivíduo que teve uma lesão medular e que ainda está acamado e não pode ser movimentado, a gente pode utilizar, então, a equação de Schonlehr, de 1985, para fazer a estimativa deste peso. Se a gente estiver trabalhando com um deficiente físico que sofreu amputação, vale lembrar que a gente precisa corrigir o peso dele, né, de acordo com o segmento que foi amputado, utilizando a tabela de referência de Osterkamp de 95, né, onde cada segmento corporal representa um percentual do peso total. Se a gente não fizer essa correção, depois se a gente utilizar esse peso para fazer uma classificação de MC ou uma avaliação de peso habitual ou de peso atual, a gente vai ter
o peso do indivíduo superestimado. Então, é fundamental, né, indispensável, quando a gente trabalha com indivíduo amputado, fazer essa correção do peso. Para a estatura, novamente, se esse é um indivíduo que consegue permanecer em pé, na postura ideal para que a gente faça a avaliação da estatura utilizando um estadiômetro, perfeito. Se não é possível, se é um indivíduo que não consegue permanecer em pé, a gente pode utilizar tanto a equação de Schonlehr, para estimativa de altura, a partir da altura do joelho, quanto a de Rabito, de 2006, a partir da distância aqui, da medida da envergadura. Então, a gente pode utilizar uma dessas equações, elas são extremamente reprodutíveis para estimar a estatura. Tendo, então, o peso e a estatura, a gente pode classificar o IMC. Lembrando que o IMC é um parâmetro extremamente utilizado, recomendado pela Organização Mundial da Saúde, porém, ele não traz informação de composição corporal. Então, muitas vezes, a gente vai precisar fazer utilizar métodos onde a gente consegue, pelo menos, estimar a gordura corporal, para que a gente consiga, então, distinguir o que é massa gorda do que é massa magra. Outros parâmetros, né, que a gente pode utilizar, parâmetros antropométricos, são as circunferências, lembrando sempre, né, de quando a gente está falando de membros, utilizar sempre o mesmo lado do corpo daquele paciente. Se é um paciente amputado, eu vou optar por escolher o lado que o paciente tem os dois membros, membro superior e membro inferior, para que a gente possa sempre fazer essa comparação. A gente pode utilizar a circunferência de cintura, que é um indicativo de gordura visceral e de risco para doença cardiovascular. Lembrando que se o paciente não consegue ficar ereto, mesmo que ele seja um cadeirante, se ele consegue ficar bem ereto, a gente consegue fazer a circunferência de cintura. Se é um paciente cadeirante com uma lesão medular alta ou com algum outro tipo de dificuldade, onde ele não consegue ficar ereto, a gente pode ter dificuldade em fazer a circunferência de cintura. E aí a medida ela não vai ser uma medida muito sensível. Para isso, a gente pode utilizar, né, a circunferência de pescoço. A circunferência de pescoço ela tem, né, uma boa correlação com a circunferência de cintura, como indicativo de acúmulo de gordura visceral e de risco de doença crônica. Então, se o indivíduo não consegue ficar numa postura adequada para a gente aferir a circunferência de cintura, a gente pode avaliar através da circunferência de pescoço. Circunferências que a gente utiliza na prática, que são bons marcadores para avaliar a massa magra. Circunferência de braço e circunferência de panturrilha. Lembrando que a circunferência de panturrilha ela é bastante utilizada para idosos, né? Para que a gente acompanhe aí a evolução da massa magra. Então, a gente pode utilizar para deficientes físicos também. A circunferência de braço ela pode ser utilizada sozinha ou associada a uma dobra cutânea do tríceps, para que a gente consiga avaliar a circunferência muscular do braço e a área muscular do braço. Tá? Então, a gente tem equações onde a gente consegue destacar, né, subtrair a circunferência, a dobra cutânea do tríceps da circunferência de braço e consegue ter aí um marcador mais sensível do que é massa magra e o que é massa gorda nessa circunferência. As dobras, então, elas são bastante viáveis para que a gente estime a gordura corporal. Às vezes, a gente não vai conseguir utilizar equações que apliquem um determinado número de dobras, como, por exemplo, as equações que são combinadas, dobras tricipital, bíceps, subescapular e suprilíaca. O indivíduo, se ele não consegue ficar num bom posicionamento, é praticamente impossível a gente fazer a dobra cutânea suprailíaca. Então, nesses casos,
O que eu sempre uso é avaliar a dobra cutânea por si só, né? Não colocando ela numa equação para estimar a gordura, percentual de gordura corporal, mas utilizando essa dobra como um método para avaliação da gordura naquele local, tá? Juntamente com a circunferência do braço, a gente consegue, então, ter uma outra possibilidade de avaliação. E a bioimpedância, né, acaba sendo um método bem interessante para utilizar com um deficiente físico, lembrando de todas aquelas recomendações, né, então o indivíduo ele não pode estar desidratado, as mulheres não podem estar no período menstrual, então qualquer processo onde a gente tem uma alteração na quantidade de água corporal não é indicado para fazer a bioimpedância, porque ela utiliza a condutância, né, da água e a resistência do tecido adiposo para estimar a composição corporal. Um outro caso onde a gente não pode utilizar a bioimpedância são indivíduos com marca-passo e indivíduos que utilizem algum tipo de neuromodulador que seja, que tenha corrente elétrica. Qualquer tipo de implante com corrente elétrica não é indicado o uso da bioimpedância, porque o indivíduo também vai ser submetido à corrente elétrica do aparelho. Tirando isso, é um método prático, de baixo custo, não invasivo e de fácil aplicação. A disfagia seria aí uma um segundo ponto onde o nutricionista pode atuar com o indivíduo deficiente físico, né? Então, a disfagia, ela é o quadro onde a gente tem uma desordenação da deglutição, que é o transporte do alimento da cavidade oral até o nosso estômago. Então, indivíduos que têm disfagia, eles têm geralmente apresentam tosse, engasgo, têm um alto risco de broncoaspiração, apresentam refluxo. E essa disfagia, ela tem diferentes graus. A gente tem desde graus mais leves de disfagia até graus mais avançados, onde é impossível utilizar a via oral como via de alimentação. Então, quem faz esse diagnóstico geralmente é o fonoaudiólogo, né, através aí de uma triagem, aplicação de exames complementares, e ele vai determinar o grau de disfagia. A partir desse diagnóstico, a gente consegue, então, determinar como vai ser a alimentação. Se é possível utilizar via oral, se vai ter que ser combinado via oral com via enteral, ou se é impossível utilizar a via oral naquele momento, ou a longo prazo, o indivíduo vai precisar de uma gastrostomia para se alimentar. A disfagia, ela é uma complicação que aparece principalmente em pacientes que tiveram acidente vascular encefálico ou trauma crânioencefálico, né? Então, pancada, queda, são quadros onde o indivíduo pode desenvolver disfagia. E essa disfagia, ela pode ser uma disfagia transitória, ou seja, no momento mais agudo, como também pode ser uma disfagia ali mais grave e que permanece. E aí, nesses casos, o indivíduo ele vai precisar de uma gastrostomia. Outras alterações neurológicas que também causam disfagia, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, né? Então, doenças neurológicas que levam aí ao comprometimento desse processo mecânico de engolir os alimentos. Outros quadros, muitas vezes não neurológicos, mas que o indivíduo precisa de uma intubação orotraqueal, por conta da utilização do tubo, é comum o indivíduo apresentar uma disfagia. Geralmente, essa disfagia, ela é controlada, ela é tratada e muitas vezes revertida totalmente. O indivíduo passa a se alimentar de maneira normal por via oral. A disfagia, ela traz como complicações, né? O risco de desnutrição e outras deficiências nutricionais, risco de desidratação e um risco de broncoaspiração. Então, quando a gente fala da atuação do nutricionista em indivíduos que têm disfagia,
a gente precisa primeiro saber qual vai ser a via de alimentação possível, se é a via oral ou se é a via interal. E trabalhar basicamente, quando a gente fala de via oral, a consistência da alimentação. Lembrando que líquidos mais finos, né, ou ralos, aqueles que assemelham a consistência da água, eles apresentam um maior risco de broncoaspiração. Então, a gente vai, através, então, desse grau de disfagia, determinar qual a necessidade de adaptação da consistência da dieta. Geralmente, essa consistência, ela é modificada através de processos de cocção, mas também na utilização de fibras solúveis que conferem uma característica mais de gel ou de néctar, que a gente chama para as bebidas. E aí, dessa maneira, o indivíduo consegue deglutir sem broncoaspirar. Um outro ponto que o nutricionista pode atuar no indivíduo com deficiência física está nas alterações intestinal e urinária. Indivíduos com mobilidade reduzida geralmente apresentam um quadro de constipação intestinal, isso é um quadro bastante frequente. Essa constipação, né, ela é uma combinação aí de redução do peristaltismo, desconforto abdominal, distensão abdominal, excesso de gases e dificuldade de eliminação das fezes. Quando a gente fala do deficiente físico por lesão medular, o que a gente tem é um quadro de intestino neurogênico. Esse intestino neurogênico, ele alterna fases de constipação, então o indivíduo com o intestino preso, e fases de incontinência, onde o indivíduo ele tem perda fecal. Então, isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida, na vida social desse paciente. A gente avalia a função intestinal através da escala de Bristol, né, onde a gente tem 7 níveis. Então, o tipo 1 seria a constipação severa, são aquelas fezes no formato de caroço duro e separado, e aí a gente vai tendo uma transição, né? Forma de salsicha mais granulosa, uma constipação suave, a evacuação normal seria aqui entre 3 e 4, né? Formato de salsicha com fissuras na superfície, e o formato de salsicha com fácil evacuação. Então, o 3 e o 4 seriam o que a gente considera, né, uma função intestinal normal. O 5, o 6 e o 7, a gente já tem algumas consistências mais pastosas demais ou mais líquidas, né? Então, pedaços separados, pedaços moles com bordas irregulares, e o quadro de diarreia severa, que seriam as fezes extremamente aquosas. Aqui, na disfunção intestinal, o nutricionista ele pode trabalhar promovendo a ingestão de líquidos, adequação na ingestão de fibras, né, verificar a necessidade de exclusão de alimentos que tenham muitos fitatos, alimentos que provoquem aí uma produção maior de gases, como os grãos, né, as leguminosas, e então controlando esses sintomas. A função urinária, ela também pode ser alterada em decorrência da deficiência física, principalmente quando o paciente tem uma deficiência física de origem neurológica, né? Isso porque, normalmente, o indivíduo ele pode apresentar o que a gente chama de bexiga neurogênica, que pode ser hipo ou hiperativa. Essa bexiga neurogênica, normalmente, né, ela é mais hiperativa, ou seja, é uma bexiga que não tem uma capacidade de armazenamento grande, né? Então, o indivíduo ele perde urina, ele tem um processo de incontinência urinária. O que pode acontecer também é que, além dele ter uma incontinência, resta um pouco de urina sempre na bexiga, né? O esvaziamento da bexiga ele é incompleto. Essa permanência de urina na bexiga predispõe à infecção, então é muito comum um quadro de infecção de repetição
em indivíduos principalmente com disfunção urinária de origem neurológica. Então, a gente precisa trabalhar a questão da ingestão hídrica. É claro que aqui esse indivíduo ele vai realizar fisioterapia pélvica, ele pode utilizar alguns medicamentos, como cloridrato de oxibutinina, que é um anticolinérgico, que promove um controle maior, né, dessa incontinência urinária. Porém, na prática, a gente observa que esse medicamento ele piora a constipação intestinal. Muitas vezes o paciente que tem incontinência urinária, ele também para de tomar água, diminui a ingestão hídrica por conta da incontinência, o que piora o quadro da função intestinal, piora a constipação. Então, a gente precisa trabalhar esses comportamentos junto com o paciente. E a gente tem alimentos e bebidas que devem ser evitados para o paciente que tem incontinência urinária, como o álcool, ele tem um efeito diurético grande, a cafeína também, alimentos ácidos, apimentados e as bebidas carbonatadas, que são conhecidos como irritantes da bexiga, né? Podem piorar o quadro de bexiga hiperativa. E, por outro lado, a gente tem aí estudos mostrando, por exemplo, a atuação do cranberry na prevenção e tratamento de infecção do trato urinário. Então, a gente precisa avaliar, né, os riscos e benefícios da utilização do cranberry no paciente que tem infecção, mas que tem bexiga hiperativa, já que o cranberry é uma fruta ácida. Então, a gente precisa pesar aí qual vai ser o benefício para o quadro de infecção nesses indivíduos com bexiga hiperativa. Outro ponto que o nutricionista pode trabalhar e que é bastante frequente nesses pacientes com deficiência física são os processos de cicatrização. Então, a gente tem aí momentos que são momentos agudos, né, de cicatrização, principalmente quando o paciente ele precisa passar por um processo cirúrgico, seja uma ferida cirúrgica, uma cirurgia na coluna por conta de lesão medular, ou um processo de amputação em decorrência de trauma, em decorrência de câncer, e processos de cicatrização a longo prazo, né? Principalmente quando a gente fala das lesões por pressão. O indivíduo com mobilidade reduzida, ele tem um risco aumentado em desenvolver lesão por pressão. Então, a gente precisa trabalhar na prevenção e no tratamento dessas lesões. Lembrando que o estado nutricional ele está intimamente relacionado com a reparação, com a cicatrização dos tecidos. Então, a desnutrição é um fator de risco para desenvolvimento de lesão por pressão, e o indivíduo que tem desnutrição, ele também tem uma cicatrização prejudicada. Isso porque ele vai ter uma redução na síntese de fibroblastos, redução da angiogênese e redução na síntese de colágeno. Então, um aporte nutricional adequado, um estado nutricional adequado é fundamental em todas as etapas do processo de cicatrização. Quando a gente fala de cicatrização, a gente está pensando principalmente numa dieta hipercalórica e hiperproteica, principalmente para corrigir esse estado nutricional deficiente, né? Então, trabalhando aí com proteínas de 1,2 a 1,5 grama por quilo de peso. E a gente também tem alguns micronutrientes que podem favorecer esse processo cicatricial, como o zinco, o cobre, o silício e a vitamina C, que atuam no processo de síntese de colágeno, e também a vitamina A, que é uma vitamina fundamental para a integridade da pele. E por último, né, e não menos importante, a gente pode falar, né, das doenças crônicas. Lá atrás, quando eu comentei sobre composição corporal, eu falei, né, que a mobilidade reduzida ela altera a composição corporal, e isso, se não for acompanhado, a gente pode ter um maior acúmulo de gordura, principalmente gordura visceral, o que vai aumentar o risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Então, a doença crônica lá, ela seria uma consequência, e aqui ela seria a causa. A gente sabe que a doença crônica, ela está associada à epidemia mundial de obesidade, então isso aumenta o estresse celular, essa obesidade causando aquele quadro de inflamação crônica,
de baixa intensidade, promovendo a liberação, né, das citocinas inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6. E essa obesidade, ela aumenta muitíssimo o risco, né, das doenças, sejam elas síndrome metabólica, doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a famosa gordura, né, ou esteatose hepática, a resistência à insulina, que é o diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, que aqui pode entrar desde o desenvolvimento daquelas placas de ateroma, que vai aumentar o risco do indivíduo sofrer, por exemplo, né, um infarto agudo do miocárdio. A gente tem dentro das doenças cardiovasculares também um aumento da formação de trombos, que pode aumentar o risco de acidente vascular encefálico, e todo esse quadro de inflamação também predispõe ao desenvolvimento das neoplasias. E aí, esses indivíduos, né, que sofrem o AVC, né, o AVE, ou que sofrem um infarto, que sofrem algum tipo de embolia, que sofrem neoplasias, são indivíduos que podem se tornar deficientes físicos. Então, a gente trabalhar na prevenção, principalmente no controle de peso, é uma maneira de, a longo prazo, prevenir esse quadro de deficiência física adquirida. Então, o papel do nutricionista é basicamente de identificar os distúrbios nutricionais, controlar e manter o peso dentro de parâmetros saudáveis. A gente sabe que perdas de peso em torno de 5 a 10%, a gente já tem uma melhora significativa do perfil metabólico. Então, trabalhar, né, uma dieta equilibrada dentro aí da distribuição de macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, trabalhar o aporte de 30 gramas, 20 a 30 gramas por dia de fibras, com relação às gorduras, evitar a ingestão de gordura saturada, limitar até 7%, essas aqui são recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia, reduzir o consumo de gordura trans, limitar, né, a ingestão do colesterol para 300 miligramas dia, se o indivíduo já tiver alterações cardiovasculares, limitar a ingestão para 200 miligramas e também limitar a ingestão de sódio até 2 gramas dia. Então, quando a gente controla esse ganho de peso, a gente tem uma melhora metabólica e automaticamente o risco, né, de desenvolver aí acidentes vasculares encefálicos, alguns tipos de câncer, diminui significativamente. Espero que vocês tenham gostado. Aqui novamente as minhas redes sociais. Não deixem de se inscrever aqui no canal, não deixem de marcar, de ativar as notificações para que vocês sejam avisados das próximas aulas, e a gente se vê em breve. Obrigada!